Você aí já entendeu que a sua reserva de emergência é algo super importante quando você vai começar a investir, não é mesmo? Mas afinal, onde você investe a reserva de emergência? Vamos falar sobre isso? Mas antes, um recadinho. Aqui está o meu livro Renda Fixa Não é Fixa e nele eu falo sobre tudo do mundo de renda fixa. Quais os indexadores, quais os emissores, como escolher o seu título de renda fixa. Aqui eu explico tudo. Se você quiser um acesso gratuito à versão digital desse livro, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se você for igual a eu, que gosta realmente do livro físico, fazer anotação e tal, tá aqui também o link da Amazon, onde você pode pedir o seu livro e ele chega aí na sua casa. Então vamos lá, quando você pensa em reserva de emergência, tem 3 propriedades que você não pode atropelar de jeito nenhum. A reserva de emergência tem que ser pós-fixada, líquida e segura. E a gente vai falar sobre esses 3 pontos aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, por que ela tem que ser pós-fixada, Marília? Por que ela não pode ser pré-fixada, por exemplo? A reserva de emergência é aquele ativo que você tem que você pode ter que vir a usar a qualquer momento. Então pode ser que você resgate antes do vencimento do título, por exemplo. E se você resgata um pré-fixado ou indexado à inflação antes do vencimento do título, você sofre os efeitos de marcação a mercado, podendo resgatar menos do que você colocou. Presta atenção. Lembra que o pré-fixado é aquele título que sempre vai valer R$1.000 no vencimento dele. Vamos supor que a gente tem um vencimento de 2 anos e que a taxa do mercado hoje esteja 10%. Quanto vale esse título hoje? 1.000 sobre 1 mais taxa, que no caso é 10%, elevado a dias úteis sobre 252, que no caso é 2 anos. Isso aqui vai dar R$ 826,44. Mas a gente sabe que todo dia essas taxas de mercado oscilam. Por exemplo, vê o número de inflação mais alto, o mercado começa a reestimar a trajetória de juros de uma economia para cima. Vamos supor que você comprou esse título, pagou esse dinheiro aqui, né? Usou ele para reserva de emergência, sua reserva de emergência está aqui. Mas um dia depois aconteceu uma emergência e você precisa resgatar. Só que, por conta de um IPCA, de uma inflação mais alta, a taxa de mercado hoje é 15%. O que vai acontecer? Você vai tentar vender o seu título para um outro investidor, né, através do mercado secundário, que vai comprar esse título para você, ou no Tesouro Direto mesmo. Só que esse outro investidor não vai aceitar receber apenas 10%, que é o que você pagou pelo título, porque as taxas de mercado hoje são 15%. Então, ele vai falar, por 10 eu não pago, eu só aceito receber o seu título, né, comprar o seu título, se eu receber 15, que é a taxa justa de mercado. Ou seja, quanto que ele vai te pagar por esse título para ele render 15? 1.000 sobre 1 mais 15, elevado a dias úteis sobre 252, que vamos continuar em 2 anos para facilitar as contas. O resultado disso é R$ 756,14. Percebe? Você perdeu dinheiro. Você tinha R$ 826 na sua reserva de emergência ontem e hoje você só tem R$ 756. Por quê? Porque as taxas de juros subiram, você precisou vender o título antes do vencimento e você sofreu os efeitos de marcação a mercado. Isso não pode acontecer com a sua reserva de emergência. A reserva de emergência tem que ser para você uma coisa que só sobe, né? Então ela tem que ser pós-fixada. Nos títulos pós-fixados, você escolhe o indexador, por exemplo, Selic ou CDI, e todo dia o volume de investimento que você tinha é passado por essa taxa. Então vamos supor que a Selic hoje é 13,75%. Isso é ao ano, né, gente? Isso ao dia dá uma taxa equivalente de 0,03%. Tô chutando, tá, gente? Eu tenho esses números de cabeça, mas quando a taxa Selic muda, eu tenho que refazer os cálculos. O que vai acontecer? Você investiu R$100.
hoje de reserva de emergência num pós-fixado. Amanhã você vai ter esse 100 vezes esse 0,003. Então você vai ter 100,03, certo? Depois de amanhã, você vai ter 100,063. Depois de amanhã, você vai ter 100,09. E assim vai, de tal forma que se você precisar resgatar uma certa data, você vai ter sempre mais do que o dinheiro que você colocou. Então, se você precisar da sua reserva de emergência, você vai poder realmente contar com ela, contar com aquele valor financeiro que inicialmente você tinha, porque você está num pós-fixado. Ah, Marília, mas e o IPCA+? O título IPCA+, tem um componente pós-fixado, que é o IPCA, mas ele tem também um componente pré-fixado, que é o juro real. Você chega no Tesouro Direto, tá, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Esse 6 que acompanha o título é a parte de juro pré-fixado desse título híbrido. Então, se essa parte oscilar, você também sofre os efeitos de marcação a mercado. Portanto, IPCA+, não. Pré-fixado, não. Reserva de emergência, simplesmente nos títulos pós-fixados, atrelados à Selic ou ao CDI. 2. O seu título tem que ser líquido. Líquido, tem que ter liquidez. Você tem que colocar num investimento que você pode resgatar a qualquer momento. Não adianta colocar num fundo D30, quando você pede resgate hoje, só recebe daqui a 30 dias. Não adianta colocar num CDB de 1 ano, num CDB de 2 anos. Aí eu preciso do dinheiro em 6 meses, como é que eu vou fazer? Não dá. Tem que ser algo que tenha liquidez diária, tá? Ou no máximo você pede hoje o resgate, chega amanhã, né? Porque se você tiver uma emergência, é isso que você vai precisar. Você vai precisar ter o acesso ao dinheiro o mais rápido possível, então tem que ter liquidez diária. E 3, e último, tem que ser seguro. Não pode correr risco de crédito na sua reserva de emergência, gente. Essa semana passada a gente teve quebra da BRK Financeira, da Porto Cred. Aí esse pessoal vai para a fila do FGC. Na época da Casa, que foi no meio da pandemia, o FGC demorou nos piores momentos 80 dias para pagar as pessoas, porque por conta da pandemia não tinha acesso às informações. Então não dá para depender disso. Não é para correr risco de crédito com reserva de emergência, tá? Se eu for correr risco de crédito, tem que ser assim, crédito do governo, né, que é o mais seguro, claro. Ou então, os top 5 bancões, vai, Itaú, Bradesco, né? Safra, Santander, qual mais? Banco do Brasil, sabe esses que, né? Caixa, vai. Esses grandões, assim, esses que não vão quebrar, que são quase com riscos quase soberanos, né? Assim, riscos muito baixos, tá? Então, se for correr risco, vai ser nesses aqui. Não vai ser em BRK Financeira, Portocred Financeira, não vai ser assim, né, gente? Porque se precisar, numa situação de emergência, não vai encontrar. Então, pós-fixado, líquido e seguro. Vamos a alguns exemplos agora. Essas aqui são as opçõs que eu mais gosto para a reserva de emergência. Primeira, Tesouro Selic. Entrou no Tesouro Direto, é o mais fácil. O resgate é em D+1, então pedir hoje, você recebe no dia seguinte. E o custo para investir no Tesouro Selic, até R$10.000. É zero a partir de R$10.000 por CPF, não é por corretora, não adianta tentar enganar o Tesouro Selic. É 0,20% ao ano, uma taxa honestamente bem baixinha. Este Tesouro Selic, comprado no Tesouro Direto, não tem come cotas, tá? Você não paga imposto de renda a cada 6 meses. Você paga imposto de renda no resgate ou no vencimento do título. Fundo Tesouro Selic Simples é a outra alternativa que eu gosto bastante, se e somente se tiver zero de taxa de administração. Algumas corretoras fizeram esse fundo com zero de taxa, então, em relação ao Tesouro Selic, você não paga nada. O resgate ainda é zero, então tem esse benefício também.
O porém aí dessa alternativa é que ela come cotas, ou seja, a cada 6 meses você paga um imposto de renda de 15%. Então, quando você vai comparar no longo prazo contra o Tesouro Selic, começa a chegar no elas por elas, apesar da taxa zero, exatamente por conta do come cotas. LFTS 11, a nova ETF que fizeram recentemente, né? E que faz o quê? Simplesmente é um fundo negociado em bolsa que compra Tesouro Selic. É isso. A taxa do fundo é 0,19% ao ano, então é um pouquinho mais barata, né, do que comprar Tesouro Selic no Tesouro Direto. E o imposto de renda é sempre 15%. Então, se você ficar 6 meses com o título, você vai pagar IR de 15% também. Enquanto aqui você vai pagar a tabela regressiva, né, que começa em 22,5% até 6 meses e acaba em 15% só depois de 2 anos. Então, o grande benefício do LFTS 11 é que se você precisar resgatar antes, você vai pagar o imposto de renda aí só de 15%, isso é um grande benefício. Outra coisa, mas você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, é LCI, LCA, de liquidez diária após 90 dias. Você vai ficar os primeiros 3 meses travado, não vai poder tirar, mas depois de 90 dias você fica com liquidez diária e é isento de IR, né? Então esse é o grande benefício aí de você usar uma LCI e LCA. Lembrando que se você for usar LCI e LCA, tem que fazer uma análise de crédito, tem que ser daqueles bancões que eu recomendei, tá? Porque esses outros aqui é simplesmente Tesouro Selic, é risco governo. Se for aqui, fica só nos bancões, tá? E aí, tenta colocar meio que escalonado, coloca 1/3 hoje, depois 1/3 mês que vem, depois 1/3 mês que vem, de tal forma que você sempre tem uma parcela com liquidez, mas após 90 dias você passa a ter liquidez diária nesses títulos. Tá ótimo? Gostou desse vídeo? Lembrando que nesse livro eu falo sobre isso, dentre vários outros assuntos de renda fixa. E o link para a edição gratuita tá aqui na descrição, não deixe de pegar o seu. E não esqueça de me falar aqui nos comentários como é que tá a sua reserva de emergência. E quem sabe eu incluo ela como uma opção no próximo vídeo. Muito obrigada e até a semana que vem.